Olá, companheiras, companheiros, amigos, militantes e lutadores do povo brasileiro. Eu me chamo Dalila Calisto, sou descendente dos povos indígenas Jaguaribaras e Tapuias, atingida pela barragem Castanhão, no Ceará, pedagoga, especialista em energia e sociedade pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em geografia pela Unesp e militante da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, organização nacional que atua há mais de 32 anos no Brasil, no contexto de luta e defesa dos direitos das populações atingidas por barragens, empreendimentos, rompimentos, enchentes e crimes socioambientais. Sejam bem-vindas e bem-vindos à aula Linha de Frente da Crise Climática, Conceito, Impactos Sociais e Ambientais. Hoje a nossa tarefa é compreender o que significa esse conceito e quem são os sujeitos e as sujeitas impactadas pelos riscos ambientais e climáticos na atualidade. Dado o atual estágio do imperialismo no mundo, que vive um cenário mundial de crise econômica, crise geopolítica, social, ambiental e humanitária do capitalismo, e operando, sobretudo, a partir da lógica da mercantilização de tudo, com vistas a alcançar de maneira desenfreada a sua lucratividade extraordinária, tudo isso tem provocado uma série de contradições sociais, históricas e ambientais. E a principal delas, diríamos, em relação à crise climática, é o fato de que o capitalismo vem impondo riscos à humanidade e penalizando parcela significativa das sociedades, desvelando ainda mais contradições invisíveis e visíveis, como a desigualdade social, a desigualdade racial e histórica, com que grande parte das populações periféricas desses países já vem se deparando historicamente na sua realidade. Para a gente dar início a essa reflexão, a esse estudo, proponho que a gente faça um caminho, né? Partindo de principalmente 5 pontos, que são, na nossa avaliação, pontos centrais para a gente ir compreendendo melhor essa temática, né? O primeiro, que é fundamental, o elemento estrutural, né? O elemento da crise econômica, que é também social, ambiental e humanitária, dessa sociedade capitalista. Uma crise que não é somente econômica, de reprodução do valor, de diminuição das taxas de lucro, mas é uma crise que vem deixando lastros sociais, ambientais, geopolíticos e humanitários. Nós estamos vivendo um cenário mundial de baixo crescimento. Nessa sociedade atual do capitalismo, né, de crise sob diversas dimensões, entre as grandes potências mundiais está colocada nesse momento uma disputa pela hegemonia mundial e vem se identificando também uma situação de endividamento mundial das famílias, dos governos, das empresas, uma dívida que se estima um montante de pelo menos 305 trilhões de dólares. E no Brasil, a projeção é de uma economia estagnada, com uma tendência, né, à reprimarização da economia. Os juros abusivos que o Banco Central vem mantendo, que para nós é uma afronta, né, porque encarece o crédito e beneficia somente os bancos, enquanto endivida e precariza o consumo e a vida das famílias, principalmente as famílias mais pobres, e tudo isso vai gerando uma série de desigualdades, né? Esse modelo de desenvolvimento econômico, ele vai colocando situações ainda mais dramáticas, né? Sendo que as constantes catástrofes causadas por eventos climáticos extremos,
estão cada vez mais presentes no cenário mundial e na pauta geopolítica do dia. Então, a emergência das mudanças climáticas, o debate da transição energética, todo esse avanço de investigação da ciência, que é uma realidade, um fato, também tem sido usado pelo próprio capitalista, pelas próprias corporações mundiais, como uma forma de adquirir uma nova versão do que consiste o capitalismo. Essa ofensiva do mercado de participar de ações de mitigação e que eles vendem oportunidades também nesse cenário de crise climática, oportunidades de negócios, de lucros, de financiamento, de endividamento, como é o caso da busca agora pela descarbonização, a neutralidade climática, e tudo isso que está colocado. Esse seria um primeiro elemento importante para ir situando, né? O segundo é esse contexto do aquecimento global e do risco climático, que o James Lovelock ele já comprovou, né? Assim como outros autores, que o aquecimento global é uma questão que está dada e que a principal vítima dessa catástrofe ou desse crime ambiental já são as populações. Esse ponto de virada que ele, no livro A Vingança de Gaia, ele já traz, né? Que é um ponto de virada que, de fato, já teria acontecido. Que hoje existe esse risco existencial, né? E que essa já é tida pelos intelectuais, estudiosos, ambientalistas, como uma das maiores ameaças aos direitos humanos do nosso tempo, né? Que é uma crise, uma situação tão séria que vai exigir dos governos e das próprias empresas uma postura de gestão de riscos. E tem nisso várias situações, né? De retiradas de recursos muito grandes, da alta demanda das populações, de recursos que deixaram de ser renováveis justamente pelo grande número de retiradas e vai se levando ao esgotamento, de aumento da temperatura, tudo isso, essa conjunção de fatores que vai evidenciando essa situação de crise climática. E essa crise climática vai produzindo efeitos como as inundações extremas que a gente tem visto acontecer, não só aqui no Brasil, mas em vários países, né, afora. Chuvas extremas, secas também, muito fortes, o aumento da fome, da falta de água também, de forma muito grave, que são essa realidade que a gente já está vivenciando, né? Um terceiro elemento também o que o James traz, né, no seu livro, e outros autores e movimentos sociais, principalmente, agora tem discutido, principalmente os movimentos, as entidades ambientais têm se discutido muito, né, isso, que são os lugares e os grupos que são mais impactados por essa crise climática, que isso é o que a gente chama, né, de linha de frente da crise climática. Quem são essas populações, esses sujeitos que são os principais afetados, né? E nisso tem um fator social e ambiental muito forte, né, muito determinante, porque essas mudanças produzem impactos irreversíveis para uma determinada população e uma determinada classe social. Isso, o Antônio Guterres, da ONU, né, também traz também essas afirmações, né, enquanto organização de renome, né, eles mesmos atestam isso, né, confirmam isso, que
que os movimentos, que as organizações da sociedade civil, de luta, já também vivem na pele, né? Ou já vem denunciando há um tempo, sobre quem são essas populações e onde elas estão, né? Então, as cidades e os centros urbanos são aqueles que estão na linha de frente da crise climática, né? E isso no nosso país, no Brasil, por exemplo, dados que saíram, né, recente, que vai estimar que pelo menos 70% da população brasileira vive em áreas de risco, né? Vive em cidades que são cidades que têm um grande potencial de sofrer situações, eventos climáticos como esses que a gente tem visto relacionado às chuvas extremas, como a gente viu acontecer em São Paulo, vimos acontecer há poucos anos, poucos meses na Bahia, vimos acontecer no Rio de Janeiro, né? E em outras cidades do nosso país. Então, isso significa uma grande parte da população brasileira, né? E onde vivem, né, essas pessoas, que são a grande maioria, né, no caso brasileiro, da sua população? São as pessoas que vivem nos centros urbanos, nas periferias, nas populações periféricas e marginalizadas, que já vivem um contexto histórico de violações de direitos humanos, como a negação do direito à saúde, o direito à moradia, porque vivem em áreas que não são regulares, são áreas justamente ocupações, áreas de risco, né? Com risco de desmoronamento, populações que não têm acesso a saneamento básico, e aí nós temos várias cidades, algumas mais e outras menos, né? Como cidades do norte, em que a maioria das cidades chega a 90%, 70%, 60% dessas cidades, por exemplo, não tem nenhum serviço de saneamento básico. Ou mesmo outras regiões mais do Sudeste, do Sul, e até algumas do Nordeste, que aí difere de estado para estado. Tem, mesmo que tenha uma certa oferta de saneamento básico, mas isso não chega para todas as pessoas que moram nessas áreas de comunidade, de periferia. E que isso, toda essa negação de direitos é o que vai refletindo também em situações de eventos climáticos, a forma de como isso vai impactar na vida daquela família, daquela comunidade. Somado a essa situação da ação capitalista, né? Da ação de degradação do capitalismo sobre a natureza, né? Que é histórico de séculos e séculos, que vem nos levando para esse abismo, né? Para esse risco. Tem vários outros fatores, né? Como nas cidades brasileiras, a questão da especulação imobiliária, que também empurra essas famílias, né? Esse contingente populacional para essas áreas de ocupação, de risco. E o descaso do poder público também tem sido um causador desses crimes socioambientais, né? Que têm ocorrido. E nisso, as pessoas que moram essas populações periféricas, que vivem numa situação de vulnerabilidade, elas têm cor, têm classe social, então, em sua maioria, são a população negra, né, do nosso país, que estão nessas áreas e que, por isso, a gente discute, né, vários autores, como a Dulce Pereira e outros, discutem esse tema esse conceito da justiça ambiental, do racismo ambiental, que tem tudo a ver, na nossa concepção, com essa discussão sobre a crise climática, né? E nisso, dentre essa população periférica, negra, de comunidade urbana, que são os mais atingidos, né, os mais impactados,
que estão na linha de frente da crise climática, tem também uma outra dimensão, né, desses impactos, que é a grande maioria das pessoas que estão também nesses territórios, que são chefes de família, são as mulheres, né, as mulheres pretas, que já sofrem também uma dupla, tripla violação de direitos por ser mulher, e historicamente é excluída dos processos de decisão política. Então, isso recai em mais um impacto muito forte nessas situações, né? Por todo esse contexto que já existe naquela região, naquela comunidade, naquele território. O que é, né, esse cenário, assim, como esses impactos irreversíveis, quais são eles, de como eles se manifestam? Quando a gente vendo, assim, vários exemplos, né, a gente viu acontecer inundações no Paquistão, na Gâmbia, na Nigéria, e no Brasil, vários, né, desde a Bahia, que aconteceu recentemente, em 2021, início de 2022, e que deixou mais de 18 mortos, centenas de pessoas feridas, né? Mais de 15 mil desabrigados, e um alerta de emergência em mais de 72 municípios. E com uma previsão, uma estimativa oficial do governo do estado da Bahia na época de mais de 400 mil pessoas atingidas. Então, isso é um pouco do cenário, né? Do que é isso, né? As chuvas extremas, os eventos climáticos, do que isso realmente significa concretamente, né? Em São Paulo, também outro exemplo que a gente viu recentemente acontecer, que atingiu vários municípios do litoral norte, né? Um deles é São Sebastião, que pelo menos 25 bairros foram atingidos, mais de 64 pessoas mortas. E o que a gente vê nas fotos, né, na medida que vai repercutindo, nas primeiras semanas, pelo menos, a notícia, né, é de uma área territorial totalmente destruída, né, um cenário de guerra, de dor, de sofrimento, de graves violações de direitos humanos. Tinha uma notícia esses dias, né, que só em uma região de São Sebastião foi preciso 1.400 caminhões lotados de entulhos para, agora ainda, né, que não terminou, para tirar todos os escombros, entulhos que foram deixados pelas chuvas extremas que aconteceram. Então, é uma situação muito grave, né? E, a gente entende que tudo isso, né, essas pessoas não são atingidas pela água, né, pela chuva, porque não é uma culpa da natureza, né, de São Pedro, mas sim elas são atingidas pela crise climática, pelos riscos climáticos, que, na verdade, em última instância, né, atingidas pela ação capitalista sobre a natureza, né? Tá. O quarto elemento que é importante, e aí para a gente também nesse momento de reflexão, pensar também ainda mais concretamente, olhando para uma realidade específica que a gente vive no Brasil, mas que não é tão específico assim, porque atinge cada vez mais um maior número de pessoas, né, de famílias, que são as populações atingidas por barragem, por enchentes, por rompimentos de barragens, que para nós do MAB, a gente entende também como crimes socioambientais, assim como o caso das chuvas extremas, das enchentes, podem ser vistos como crimes socioambientais, porque é uma situação completamente evitável, né? Que pode ser prevenida. O caso de rompimento de barragens também, né? Principalmente no Brasil, onde a principal matriz energética é a matriz hidrelétrica,
onde o setor de mineração é um dos principais negócios, né, do país. Então, tudo isso são situações que poderiam sim ser evitadas, né? Então, vamos trazer de forma breve dois exemplos de realidades recentes, de certa maneira, que foram vivenciadas, né, na região Nordeste, também um pouco ali a Amazônia, e que mostram essa situação, né, de dois tipos de eventos climáticos. Um relacionado às inundações, mas que inundações barra crime socioambiental, rompimento de barragem. Um outro estudo de caso, exemplo, é uma situação de seca, né? Que aí vai mostrando essa diferença, né? Mas que mesmo sendo situações opostas, né, de certa forma, existe uma lógica e um contexto de violações que penalizam determinadas populações, né? E isso são questões semelhantes. No caso de Arizona, no primeiro caso, né, é uma situação de um rompimento de barragem, que a gente também denomina de desastre tecnológico, que aconteceu em 2021, no município de Godofredo Viana, que fica na região oeste do estado do Maranhão. No Maranhão, ele também, parte do seu território é um território amazônico, né, da Amazônia Maranhense. E esse especial é uma região que fica no extremo com o estado do Pará. Então, já tem esse contexto da Amazônia, né, muito presente. E lá é uma região onde está instalado o maior complexo de ouro do Brasil, que é explorado por uma mineradora chamada Equinox Gold, que até então quase ninguém sabia, as pessoas do estado, né, que moram no estado do Maranhão, não tinham sequer a dimensão de que no seu estado existia reservas de ouro imensas e todo uma operação, uma exploração sobre esse ouro, né? Nesse caso, nesse estudo de caso relacionado à Arizona, um evento, né? Uma situação que a gente denomina como uma situação de um desastre tecnológico e de um crime socioambiental que aconteceu nessa comunidade, que é chamada de Arizona, que pertence, onde moram 4.000 pessoas, em sua maioria são pessoas negras, extrativistas, e onde grande parte dessa população é de mulheres. É uma região, faz parte de um município, de uma região do estado do Maranhão, que está entre as regiões com menor índice de desenvolvimento humano, e é onde existe a implementação de um complexo minerário de ouro, controlado por uma mineradora canadense chamada Equinox Gold, que vem já desenvolvendo suas pesquisas e suas atividades minerárias já há mais de 14 anos naquela região, e que tem o controle de diversas barragens de rejeito, barragens de sedimentos, e minas de ouro, né? E nesse dia, né, no dia 25 de março de 2021, aconteceu esse desastre tecnológico, o rompimento dessa barragem, que evidenciou ainda mais essa situação de contradição, né? Porque o rompimento da barragem causou uma inundação, a lama tóxica da barragem de sedimentos que se rompeu, que era a barragem chamada Piracaua,
que, apesar de ser uma barragem, não estava sequer identificada no cadastro da Agência Nacional de Mineração como uma barragem, então era uma obra, um empreendimento irregular, e que a mineradora responsável, né, proprietária da barragem, não vinha fazendo nenhuma espécie de manutenção, de fiscalização desse empreendimento. E isso levou ao rompimento dessa barragem, a lama tóxica atingir famílias, né, essas famílias que moram nessa comunidade, nesse mesmo território, e deixou essa população, 4.000 pessoas, sem água potável por semanas, meses, e que se vem se arrastando ainda numa situação de não garantia do direito humano à água. E isso tem uma série de elementos, né, que se observa nisso, porque esse desastre tecnológico ele resultou em significativas perdas ecossistêmicas, né? Então, além das violações sociais que foram causadas, provocadas para essa população, né, que ali vive, e a empresa, a mineradora, né, no seu discurso, que permanece até hoje, ela se utilizou dessa ideia das chuvas extremas, que ela chamou de chuva decamilenar, que é uma chuva que acontece a cada 10.000 anos, teria ocorrido nessa região, e que, portanto, seria essa reafirmação que já aconteceu em outros rompimentos de barragem em Minas Gerais, aqui no Brasil, que muitas vezes o discurso das grandes corporações é de culpar a natureza por esses eventos que são provocados pela ação deles, né? E isso traz várias situações, né? Além da situação da falta de água, que foi o mais grave, pela contaminação causada pelo rompimento, que contaminou o principal reservatório de água potável lá da região, ainda tem uma situação que para nós é a continuidade desse crime socioambiental, que é que a população vem sendo exposta a níveis de contaminação por metais tóxicos, né, superiores aos estabelecidos nas legislações vigentes no país e internacionalmente. Então, isso vai evidenciando um pouco que nesse contexto de crise climática, no contexto da ocorrência, né, de eventos, de chuvas, o quanto que a ação também das empresas ou a falta de responsabilidade delas sobre os seus empreendimentos, os seus negócios, também vai agravando ainda mais essa possibilidade, né, de eventuais situações como essas que vão, mais uma vez, atingir essas populações periféricas, né, que vivem naqueles territórios. Um outro estudo de caso, né, um outro exemplo, é a realidade da população atingida pela barragem do Castanhão, que é uma obra hídrica, a maior do Ceará e da América Latina, em termos de usos múltiplos da água, que foi construída nos anos 90, concluída em 2002, 2003, e que, como várias outras obras, barragens construídas no Brasil, muitas vezes vem como parte dessa política de desenvolvimento, de combate à seca, de convivência com o semiárido, como uma saída para resolver o problema da seca, né, da falta de água, né, da garantia do acesso à água para as populações que não têm. No entanto, o Castanhão ele se mostrou, ao longo dos anos, uma contradição, né? Porque ao passo que ele
foi construído com a capacidade de acumulação de 6,7 bilhões de metros cúbicos de água. Então, e foi uma das mais importantes infraestruturas construídas no sentido da simbologia do desenvolvimento, né, no Ceará. Apesar disso, ele encontrou-se ao longo dos anos várias contradições que vão desfazendo esse discurso que foi, essa promessa que foi muitas vezes propagada pelos construtores, seja pelo o Estado, o DENOX, o governo federal, seja por prefeitos, né, todos aqueles que apoiavam a construção da obra na época. É uma obra que foi construída, que durante, inaugurada em 2003, e que durante quase 20 anos ela cumpriu principalmente o papel de abastecer água para a capital Fortaleza. E também de servir para o bom funcionamento do porto do Pecém. No entanto, a população que foi atingida, realocada, né, que foram quase 10 mil pessoas na época que foram deslocadas compulsoriamente das suas comunidades, da sua cidade, né, que foi toda destruída e reconstruída uma nova cidade. Todo o impacto social imensurável que houve na época e que continua, porque as violações seguem, né? Essa população, em muitos momentos, vivenciou a falta de água, né? A não chegada da água na sua comunidade, apesar de já existir a barragem Castanhão. E nos últimos anos, houve-se nos últimos 7, 6, 5 anos, houve no Nordeste, né? Na região do semiárido, vivenciou uma seca muito grande, que é resultado também dessas mudanças climáticas, né? E esse período de seca, a gente viu para que e para quem essa água do Caixão foi servindo, né? Muitas vezes não faltou, não garantiu o direito dessas populações que foram atingidas diretamente por essa obra, né? Então, não só o direito ao acesso à água para o consumo humano, mas para o consumo, para a produção, né? Não chegou água, né? Para os projetos de irrigação, por exemplo, que estavam sendo pensados para os reassentamentos lá atingidos pela barragem Castanhão, né? Enquanto isso, essa água muitas vezes servia aos interesses de empresários da região, né? Do agronegócio, da própria capital Fortaleza. Então, isso vai mostrando também essa questão da justiça ambiental e do racismo ambiental também, né? Nesses casos. E aí, para aprofundar mais esse caso da barragem Castanhão, das populações, tem alguns autores que também são atingidos por barragem, militantes do MAB, da região, como a Marina Calixto, José Alves da Silva, Sara Brígida Oliveira, que fizeram dissertações, monografias, que trazem essa discussão da política de desenvolvimento, da política hídrica, né, do Ceará, que muitas vezes tem sido referência até nacional, mas que tem suas contradições e que elas se misturam com esse cenário que a gente vivencia climático, né, e do racismo ambiental. O último elemento é mais do ponto de vista dos desafios, né, desafios das ações da discussão de que o número esse contingente populacional, né, de mais de 70%, né, que corresponde a mais de 70% da população brasileira, que pode vir a ser
potencialmente atingida por esses eventos climáticos, na nossa concepção, isso também tem muito a ver com o desinvestimento que tem ocorrido nos últimos anos com o governo Bolsonaro que a gente teve, infelizmente, né, no nosso país, e que houve um retrocesso nas políticas públicas, né, de reparação, nos planos de risco, que é fundamental a criação de um órgão de Estado que vai que possa ter um fundo, né, e discutir uma nova política de mudanças climáticas para o país, com participação das pessoas que realmente que sofrem, né, que são atingidos, com participação das populações que estão na linha de frente da crise climática, né? Então, tem um plano de contingência, um mapa das áreas de risco, que em muitos casos tem, mas que precisa se avançar, né, para medidas mais efetivas, né? Então, um recurso nesse setor que estimava de pelo menos R$ 1 milhão, hoje tem nesse setor, só para esse setor apenas R$ 25 mil, né? Então, mostra o quanto que a gente está vivenciando cada vez mais, de norte a sul do país, eventos extremos, mas na política pública a gente vem ainda retrocedendo, né? Para concluir, eu vou citar um trecho da carta que foi escrita pelos movimentos sociais agora na COP 27, né? Que acho que traduz um pouco também de toda essa discussão, né? Está colocado. Que a ação climática não pode servir ao aprofundamento das injustiças ou à promoção do racismo ambiental e da dívida climática. É necessário produzir uma ação climática que seja capaz de reparar os efeitos atualizados da colonialidade e oferecer soluções de reconstrução contra os efeitos climáticos extremos, sem transferir para os povos indígenas e quilombolas, comunidades tradicionais, rurais, e toda a população, né, periférica, trabalhadora, o peso de combater as mudanças climáticas, enquanto corporações globais, inclusive produtoras de combustíveis fósseis, se desresponsabilizam pela poluição que as suas atividades econômicas provocaram, né, historicamente, ao contabilizar o carbono florestal nos seus balanços de sustentabilidade. Esse é um trecho da carta que foi produzida na COP27, que vai de forma mais ampla, né, e percorrendo outros temas que vão para além dessa aula, mas que mostra esse desafio que também está colocado para os movimentos sociais, para as sociedades, né, para a humanidade, que é o de responsabilizar também, de fato, quem deve ter uma maior parcela da responsabilidade, né? Então, a luta para fazer pressão para mudanças que sejam efetivas vai ser fundamental, né? Águas para a vida, não para a morte, a vida está acima do lucro.